Hey guys! Se você ainda não me conhece, eu sou a Teacher Gica e esse é o Inglês de Jaleco. Hoje nós vamos falar sobre 3 erros comuns que talvez você esteja cometendo em inglês e que são fáceis de corrigir. Bora lá? O primeiro deles é palavras que acabam com EY. Nós brasileiros costumamos falar essas palavras com o som de EI no final. E na maioria das vezes elas têm o som de I. Por exemplo, kidney, rim em inglês. Deixa o ney em casa, não é kidney, kidney. Outra muito comum, Disney. Se você está falando em português, tudo certo, fala Disney. Mas em inglês, lembra que a pronúncia é Disney. Outros exemplos, money, key. É óbvio que existem algumas exceções, como hey. Não vai sair desse vídeo falando he guys, pelo amor de Deus. Hey guys, ou they, eles. Continua sendo they, ok? Cuidado, essas são exceções. 2. Palavras que terminam com M. Esse é um problema porque para nós brasileiros as palavras M normalmente são pronunciadas com em. Por exemplo, também, além, porém. Percebe que é um em ao invés de am? Então, no inglês, nós precisamos fazer esse som de M no final da palavra, como nós fazemos no início, quando a gente fala Maria, melão, esse a gente precisa trazer isso para as palavras que acabam com M no inglês. Por exemplo, Instagram. Eu aposto que você fala Instagram. Eu também, quando eu tô falando em português, falo Instagram. Mas em inglês você precisa falar Instagram. É óbvio que não precisa ser aquela pessoa chata que tá falando em português e fala eu tava olhando aqui no Instagram. Não vai fazer isso. Continua falando Instagram. Mas quando você falar em inglês, Instagram. Outros exemplos. From. I'm from Brazil. Percebe que eu fecho a boca no final da palavra? From. Classroom. Classroom. Organism. É óbvio que eu tô exagerando um pouquinho, mas lembra de fechar a boca. Terceiro erro, inserir uma vogal no início ou no final das palavras. Por exemplo, school ao invés de school. School. Por que a gente faz isso? Porque esse som não existe para nós no português. Então a gente tenta familiarizar colocando um i. School. Ok? Outro exemplo, dog. Dog. Não é dog, é dog. G. Esse G no final, G, também a gente não fala em português. Então a gente tenta trazer a palavra com o mais parecido do som que nós conhecemos. E a gente faz isso também em português. Por exemplo, na palavra administração. Percebe que a gente não fala administração? Não, a gente fala ad. A gente insere aquele i que na verdade não existe. Outro exemplo, afta. A gente não fala afta, a gente fala afta. Insere um i ali que não era para estar ali. Então esses são 3 erros comuns que podem atrapalhar a sua comunicação em inglês, fáceis de corrigir. Então já começa a praticar para ver se você consegue melhorar a sua pronúncia. And I hope to see you soon. Thank you for watching. Bye bye.